presidente Jair Bolsonaro discursou durante a cerimônia de lançamento do Plano Safra do Banco do Brasil 2021-2022, quando lembrou a importância do agronegócio para o país, em especial durante a pandemia. Nada poderia fazer sem uma excelente equipe ao meu lado. O agro não parou durante a pandemia. Pelo contrário, produziu mais ainda pela abnegação, pela vontade e pela coragem do nosso homem do campo, tendo à frente nossa pequena grande mulher, nossa Tereza Cristina. O campo, ao não parar, cada vez mais garantiu não só a nossa segurança alimentar, bem como a alimentação para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Bolsonaro lembrou as obras de seu governo e apontou: não existe satisfação melhor do que servir à pátria. O presidente lembrou que o desenvolvimento do agronegócio iniciou no governo Geisel e apontou: um governo se faz de erros e se faz de acertos. Nós aprendemos com a experiência dos outros. Isso mostra que o povo é inteligente. O presidente lembrou que centenas de jovens foram enviados ao exterior para aprender novas tecnologias e trouxeram experiência estrangeira para ser aplicada na nossa agricultura. O presidente agradeceu ao Banco do Brasil por sua participação no desenvolvimento do agronegócio e disse: este momento é de agradecimento a todos que ajudam a construir o Brasil, o Banco do Brasil e, em especial, esse setor importantíssimo que é o agronegócio, a locomotiva da nossa economia. Venceremos sim, e peço a Deus que ao final do nosso mandato eu consiga entregar, juntamente com meus ministros e colaboradores, um Brasil muito melhor do que aquele que recebi em janeiro de 2019. Assim está. Obrigado a Deus pela minha vida e pela oportunidade, missão, de conduzir o destino da nação. Obviamente, nada poderia fazer se não tivesse uma excelente equipe do meu lado. Equipe essa composta com nossos ministros, presidente de bancos e servidores do nosso governo, bem como de bancos oficiais. No caso aqui, o nosso Banco do Brasil. Dizer que o agro não parou durante a pandemia, muito pelo contrário, produziu mais ainda. Isso, obviamente, pela abnegação, pela vontade e pela coragem do nosso homem do campo, tendo à frente a nossa pequena grande mulher, que eu chamo assim, a senhora Tereza Cristina, deputada federal por Mato Grosso do Sul. E o campo, ao não parar, cada vez mais garantiu não só a nossa segurança alimentar, bem como a alimentação para mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. Dizer a todos que, obviamente, o Saxida aqui parece se comportou como um perfeito porta-voz. Deu uma rápida explanação do que é o nosso governo, do que fez ao longo de 2 anos, com a parceria do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. Dizer também ao Paulo Guedes: tive agora no Rio Grande do Norte com o ministro Rogério Marinho do Desenvolvimento Regional, ultimando uma obra que começou em 1952, uma barragem que, após sua conclusão, que será este ano, que falta pouco recurso para tal, ela atenderá uma área enorme, providenciando então que a irrigação se faça presente também naquela região outrora esquecida por governos anteriores. Dizer aos senhores que dessa satisfação vem o nosso compromisso de bem servir a pátria. Não existe satisfação melhor do que servir a pátria. Se, no final dos governos militares, tivemos um pequeno problema com emissão de dinheiro, também começou, em meados do governo militar, especificamente com o presidente Geisel, a crença na agricultura com Alisson Paulinelli. Então, o governo se faz de erros e faz de acertos, em grande parte, obviamente. E nós aprendemos com a experiência dos outros, né? E isso mostra que o povo é inteligente. Paulinelli mandou para fora mais de 1.000 garotos jovens universitários para aprender agricultura, em especial na Europa e também no Japão. E veio para cá e aperfeiçoamos o seu aprendizado lá, aprofundando a nossa fronteira agrícola, em especial no nosso Cerrado. O Banco do Brasil, sim, eu sou cliente de vocês desde 1973, quando cadete do 1º ano da Academia Militar das Agulhas Negras, e continuo sendo cliente até hoje, porque acredito em vocês. E esse momento é de agradecimento a todos que ajudam a construir o Brasil. O Banco do Brasil, e em especial esse setor importantíssimo que é o homem do campo, o agronegócio, a locomotiva da nossa economia. O Brasil está de parabéns. Venceremos, sim.
e peço a Deus, terminando, que ao final do nosso mandato eu consiga entregar, juntamente com os meus ministros e colaboradores, um Brasil muito melhor do que aquele que recebi em janeiro de 2019. Parabéns a todos, parabéns ao Agro, parabéns a Tereza Cristina, Fausto, Paulo Guedes. Obrigado, presidente Jair Bolsonaro. Paulo Guedes. Bom dia a todos. Parabéns, presidente. Parabéns, ministra. Parabéns, presidente do Banco do Brasil, a todo o grupo de funcionários, quase 100 mil funcionários, pela aprovação do Plano Safra, que em busca dessa super safra que a ministra Tereza lançou como desafio, que são os 300 milhões de toneladas. Eu gostaria de fazer 3 observações rápidas. Primeiro, é que é a incontornável vocação brasileira para ser o celeiro do mundo. Eu acho que a pandemia, na verdade, demonstrou para o mundo a vocação brasileira. O Brasil já sabe da força do agronegócio, já sabe da competitividade. Aliás, esse ano, nós vamos lançar um outro desafio também, que é essa corrida. Pela primeira vez, o agronegócio passou a própria indústria de transformação. O Brasil tinha 25%, 24% de produção industrial brasileira e, ao longo dos anos, nós fomos sendo desindustrializados lentamente, o que é ruim para o país. Agora, o setor agro brasileiro desafiou a baixa qualidade das políticas econômicas e afirmou a sua vantagem comparativa no cenário mundial. O Brasil realmente avançou contra todas as tempestades, contra todos os desastres de política econômica, sobrevalorização de câmbio, juros altos, tudo isso. E aí eu passo ao meu segundo ponto, que é o seguinte: como é que essa vocação incontornável brasileira de produtividade no campo, de ser realmente o celeiro do mundo, uma potência agrícola, como é que isso foi possível? E é inegável que a sustentação disso foi o Banco do Brasil. E eu digo isso até muitas vezes reclamando de coisas que aconteceram no passado. Por exemplo, nosso financiamento agrícola era baseado em emissão de moeda. No final do governo militar, a inflação foi subindo em cima da teoria de que vamos dar mais crédito para o campo, que a comida vai ficar barata. E, na verdade, a comida foi ficando mais cara o tempo inteiro e a inflação subindo. O que era isso? É que tentamos apoiar a produtividade e a competitividade brasileira irreversível, que é essa do campo, essa vocação do campo, mas fazendo financiamento na base do orçamento monetário. Então, o Banco do Brasil expandia o seu crédito sem ter o financiamento adequado. Então, foi um enorme desafio. Chegar agora a uma super safra de 300 milhões de toneladas, com uma vocação que o mundo todo reconhece, que o Brasil virou celeiro do mundo. Como é que isso foi possível? Com muita modernização no financiamento, com muita sofisticação, com muita qualidade e com muita dedicação de todo esse corpo de funcionários também. Então, primeiro, é a nossa vocação irreversível, a competitividade na agricultura. Segundo, foi essa parceria, é parceiro de todos os tempos mesmo, agora de uma forma cada vez mais moderna, cada vez mais justamente focalizada não só no custeio, mas agora também nos investimentos, na tecnologia e tudo isso. E, finalmente, meu terceiro ponto é justamente enfatizar esse trabalho de colaboração nosso sobre a coordenação do nosso presidente, Bolsonaro. Eu pediria, inclusive, que o Adolfo desse um pulo aqui. O Adolfo é o nosso... o Adolfo e o Boeri incomodam a ministra Tereza o tempo inteiro, incomoda a ministra pede um pouco mais de dinheiro, eles apertam um pouquinho. Vem cá, Adolfo. Mas eu queria enfatizar principalmente o seguinte: o presidente sempre nos apoiou e nós interagimos com todas as áreas. E eu quero fazer uma homenagem às equipes mesmo, porque isso é um trabalho de equipe. Nosso presidente do Banco Central, eu costumo brincar, o Roberto Campos, costumo brincar que durante a semana a gente trabalha para o Brasil. Fim de semana a gente trabalha para a ministra Tereza Cristina, porque a gente fica todo fim de semana preparando reunião do Conselho Monetário Nacional para a agricultura. Ao mesmo tempo, o nosso Troirro, que está lá na China hoje, em Pequim, ou em Xangai, o nosso Troirro também sabe que ele foi designado para presidente do NDB para cumprir uma missão, e a missão está sendo cumprida. O NDB
tinha emprestado ao Brasil 700 milhões de dólares nos últimos 4 anos, desde a fundação, 4, 5 anos, e apenas no nosso governo, em 2 anos, já estamos chegando a quase 5 bilhões de dólares. E então esse abraço agora do NDB ao Banco do Brasil é justamente para máquina, equipamento, modernização de infraestrutura, como ele disse, da porteira até os portos. E eu acho até que além dos portos, porque nós estamos entrando para a OECD, estamos justamente tentando o acesso ao OECD para conseguir não só a cabotagem, mas também mais competitividade no transporte global da nossa safra. Quer dizer, a nossa safra pode chegar mais rápido e mais barato no mundo inteiro. E além do prato de colocar comida no prato dos brasileiros. Então, eu queria umas breves palavras do nosso Saxida aqui, só para mostrar para onde nós estamos indo, o que nós temos feito agora nos últimos 2 anos e para onde estamos indo, apoiados justamente nessa plataforma. A nossa competitividade na agricultura, que é o Brasil, essa vocação do Brasil celeiro do mundo. Isso foi demonstrado durante a pandemia. O Brasil manteve os sinais vitais graças ao campo. Nós temos que agradecer ao Banco do Brasil e aos produtores rurais, porque o Brasil conseguiu se alimentar, manter as exportações graças ao campo. E, finalmente, agora, essa modernização que nós estamos tentando, com mais ferramentas à disposição do campo brasileiro. Adolfo. Obrigado, ministro. Obrigado, ministro. Obrigado, presidente, ministra. E cumprimentando os senhores, cumprimento todas as autoridades. Eu queria começar contando um pouquinho do passado. Essa história começou em novembro de 2018, quando o ministro Paulo Guedes pediu para que eu direcionasse parte expressiva dos melhores quadros da Secretaria de Política Econômica para a área agrícola. E eu tenho certeza que a ministra vai confirmar o nível da interlocução. Então, a gente vem aqui e olha, tem a nova lei do agro, tem isso, tem aquilo, mas isso é resultado de muito trabalho. Não tinha antes, agora tem. E a nova lei do agro, as pessoas não veem, mas hoje tem mais instituição financeira competindo com o Banco do Brasil. Eram 7, foram para 12. Mais competição, menor spread, mais dinheiro no bolso do produtor. A orientação continua firme, mais dinheiro para o pequeno. E o exemplo que o Brasil dá, presidente, para o resto do mundo. Dinheiro para a agricultura sustentável. O Brasil é exemplo de respeito ao meio ambiente e o Plano Safra mostra isso. Eu vou pedir licença ao ministro Paulo Guedes, porque eu preparei uma surpresa para o senhor ministro, para o presidente da República. Eu vou falar 2 minutos, mas eu tenho certeza que o que eu falar aqui vale para o Ministério da Agricultura, Ciência e Tecnologia, para qualquer outro. Essa semana são 30 meses de governo. Eu preparei uma rápida resumo do que nós fizemos. Em 2019, aprovou a reforma da Previdência. Não. Com a liderança do ministro Paulo Guedes e o apoio do presidente Jair Bolsonaro, foi aprovada a maior reforma estrutural da história da Previdência no Brasil. Foi aprovado o maior contrato de cessão onerosa da história. Foi aprovada a maior reforma estrutural do FGTS da história. Mais de 10 milhões de brasileiros já estão no saque aniversário. Mais de 11 bilhões de reais já estão sendo usados nesse tipo de modalidade de empréstimo. A transação tributária já recuperou 100 bilhões de crédito. 100 bilhões, não só de dinheiro, mas empresas que agora estão contratando, investindo e gerando empregos. A nova lei do agro. A Lei de Liberdade Econômica. Em 2020 e 2021, nós aprovamos, durante a pandemia, o novo marco fiscal. Talvez o Brasil seja o único país do mundo que está se preocupando com seu lado fiscal e, para isso, está tomando as providências necessárias. Muito se diz da aprovação do teto do gasto, mas mais difícil do que aprovar o teto é mantê-lo, e isso está sendo feito. É por isso que os juros continuam baixos, é por isso que a inflação continua sob controle. Mas não foi só isso. Durante a pandemia, nós aprovamos a nova lei do saneamento, autonomia do Banco Central, startups, novo marco de gás, novo marco de falências, nova lei de licitações, nova lei de agências reguladoras, privatização da Eletrobras. E, no dia 17 de março, o Brasil abaixou de maneira unilateral em 10% os impostos de importação para 1.495 produtos. Essa é simplesmente a maior abertura comercial desde 1990. Parabéns, presidente, mas não acabou. Vem por aí, Doing Business,
PL cambial, cabotagem, ferrovias e, é claro, reforma tributária e administrativa. As concessões seguem forte. E agora nós temos todo um novo instrumento de financiamento, o FIAGRO, recebível de caminhoneiro. O IMK está gerando novas modalidades. O IMK é uma parceria do Ministério da Economia com o Banco Central, CVM, SUSEP, Previc e outros órgãos. É um novo marco de garantias. O investimento agora vai para onde é mais eficiente e é financiado pelo setor privado, não mais para onde o governo diz que ele tem que ir. Essa é uma revolução silenciosa. As pessoas comparam a taxa de investimento hoje com 10 anos atrás. Está errado. Há 10 anos atrás o investimento era feito para financiar estádio de futebol. Hoje o investimento vai para onde ele gera mais eficiência. Por exemplo, o campo. Presidente Jair Bolsonaro, ministro Paulo Guedes, com a graça de Deus e passo a passo, o Brasil move-se. Muito obrigado. Obrigado ao Saxida aí, presidente, ministro também.